Ok, vestibulando, estamos de volta aqui com o aulão do professor Luiz Carlos aqui na TV União, nessa reta final aí do vestibular da UFRN. Semana passada discutimos bem o Enem e agora estamos aí na reta final para o vestibular da UFRN. Lembrando que nós vamos estar com vocês aqui até o último dia da prova do vestibular da UFRN, também com as revisões de véspera, ok? Quem não acompanhou nossas aulas, nós temos aí mais de 800 aulas disponíveis, né? Essa aula de hoje só vai entrar daqui a alguns dias para você acompanhar, mas já tem aulas sobre esse assunto de hoje, vai ser física comigo, a parte de dilatação dos sólidos, dos líquidos, mas você já tem esse conteúdo aí. E também lembrando aos vestibulandos, né, que essas 800 videoaulas você pode acompanhar de todas as disciplinas, não só física e química comigo, o professor Luiz Carlos, com outros professores também, professor Hilton, professor Lermano, professor Carlos André, professor Everton, Alexandre Amaral. Tem várias aulas lá de física, de todas as disciplinas, português, aulas particulares para o ensino médio. E hoje vocês vão ter aula aqui de física comigo, tá certo? Ok? Física com o professor Luiz Carlos. A parte de dilatação dos sólidos e dos líquidos. E também lembrando que aqueles alunos que não possuem TV a cabo, né, tá acompanhando aí pela internet, um abraço aí ao internautas, né, vai aparecer o site aí da TV União aí, que vocês podem acompanhar também pela internet, que os alunos reclamavam muito que não tinha TV a cabo, como é que podia acompanhar os nossos aulões ao vivo. Ao vivo você entra aí nesse site. E as aulas anteriores, como eu disse, mais de 800 videoaulas, aí você acessa o nosso blog, vai aparecer aí o nosso blog, que tem as aulas dos anos anteriores e desse ano, ok? Aí mais de 800 videoaulas disponíveis para você escolhe lá qual é o professor, qual é a matéria, em casa, na Lan House, né, aonde quiser, aonde preferir. Beleza, vestibulando? Nós agradecemos aqui pelo mais de 1.300.000 acessos, mais de 1.300.000 acessos às nossas aulas, né? Obrigado aí pela confiança. E vamos, né, para a primeira questão. Acompanha aí na telinha, vestibulando. Uma dona de casa resolveu fazer uma salada para o jantar, mas não conseguiu abrir o frasco de palmito, que tem tampa metálica. Porém, lembrando-se de suas aulas de física, ela mergulhou a tampa da embalagem em água quente durante alguns segundos e percebeu que ela abriu facilmente. Isso provavelmente ocorreu porque, então, a tampa era de metal, né? Tá certo? E ela tentou abrir esse frasco de palmito, às vezes acontece isso muito, né? A gente quer abrir um frasco lá, de vidro com a tampa metálica, e a gente não consegue, né? Tem lá sempre uma parte em cimazinha que você pode, alguns têm um plásticozinho no meio da tampa que você tira, né? Aí ali muda a pressão, fica mais fácil de abrir, porque na hora que você tira uma tampazinha, uma parte no meio da tampa, para cá, para cá, para cá, no meio da tampa, às vezes, de azeitona, de algumas substâncias, existe no meio da tampa metálica um furinho tampado com um plásticozinho. Aí você tira aquele plástico, modifica a pressão e você consegue abrir. E algumas realmente não tem, outras você não consegue abrir. Então, através da dilatação, você pode abrir facilmente. É só mergulhar essa tampa numa água quente, tá certo? A parte da tampa. Aí vocês vão perceber que quando você tirar, pegar um pano, você vai abrir mais facilmente. Por quê? Porque nós temos o recipiente, que está lá, nesse caso aí do vestibular, o palmito, e temos a tampa metálica. O palmito está num vidro e a tampa metálica. São materiais diferentes. Quando você coloca na água quente, o metal se dilata mais do que o vidro e, com isso, a tampa fica mais fácil de ser aberta. Vamos voltar para a questão e resolvê-la, tá certo? Como lá no vestibular, você vai sempre voltar, ler 2 vezes a questão e marcar na segunda leitura os principais itens. Então, uma dona de casa resolveu fazer uma salada para o jantar, mas não conseguiu abrir o frasco de palmito, que tem tampa metálica. Porém, lembrando de suas aulas de física, ela mergulhou a tampa da embalagem em água quente durante alguns segundos e percebeu que ela abriu facilmente. Isso provavelmente ocorreu porque, então eu tinha lá o recipiente, né, tá certo, de vidro, tá, tinha lá um recipientezinho de vidro, ok, e tinha lá a tampa metálica.
Então, eu tenho o vidro e a tampa metálica, materiais diferentes. Se são materiais diferentes, quando eu aquecer, né, se abriu mais facilmente, é porque o metal se dilatou mais, ficou mais fácil de abrir. Então, a resposta seria o quê? Observando aí a letra D, ó, o coeficiente de dilatação do metal é maior do que o coeficiente de dilatação do vidro. Então, vai para cá, para cá, para cá. Por isso, quando você tem um vidro com uma certa, aí no caso era palmito ou azeitona, qualquer substância, uma tampa metálica que você não consegue abrir, quando você coloca em água quente, depois abre mais fácil, porque o vidro e o metal, lógico, a tampa são de materiais diferentes, o metal se dilata mais, ela, né, fica maior, então ela fica mais fácil de sair lá do vidro, de ser aberta. Então, a explicação, voltando aí à letra D, o coeficiente de dilatação do metal é maior que o do vidro. Se o metal tivesse um coeficiente de dilatação menor, quando eu botasse o recipiente com a tampa metálica dentro da água quente, o vidro ia se dilatar mais que o metal, então você ia piorar, ia ficar mais difícil de abrir essa tampa. Então, quando eu coloco um recipiente de vidro com a tampa, coloco na água quente e depois, em seguida, fica mais fácil abrir aquela tampa, é porque o vidro tem um coeficiente de dilatação menor do que o metal. E a tampa metálica tem um coeficiente maior, ela se dilata mais, fica maior, por isso fica mais fácil de abrir, ok? Então, não esqueça, essa questão aí é devido ao coeficiente de dilatação do metal ser maior, que é o metal que forma a tampa, ser maior do que a do recipiente, que é o vidro, ok? Vamos para outra questão aí, vestibulando. Você já deve ter observado em sua casa que o vidro Pirex é mais resistente que o vidro comum às variações de temperaturas. Se colocarmos água fervente em um copo de vidro comum, ele trinca, mas isso não acontece com o vidro Pirex. A explicação para isso é que, vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. Então, às vezes, você pega a água para fazer o café ou deixa a água lá quente, fervendo para fazer um Nescafé. Quando você coloca um líquido quente num copo de vidro comum, pode ser que ele trinque, pode ser que ele quebre. Então, se estiver muito quente, ele vai quebrar. Mas você põe num copo de vidro especial, no caso o Pirex, ele não quebra. Por quê? Então, lógico, se o seu copo de vidro estava lá e você botou um líquido muito quente, tá certo? Na hora que você coloca ele muito quente, você variou a temperatura dele para uma temperatura maior. Você sabe que a dilatação de um corpo, quanto maior a temperatura, mais o corpo se dilata. Por exemplo, quando você vai ali de Natal ali no sentido, saindo ali do bairro Nordeste, indo ali para Igapó, tá certo? Do outro lado ali tem São Gonçalo. Então, quando você vai ali na ponte, você percebe que existe alguns espaços na ponte, né, que o pneu do carro, às vezes ele bate e você percebe que de 50 metros, por exemplo, há uma certa frissura, né, um certo espaço, um certo espaçamento no chão, mas quando você passa no verão ou de meio-dia, esse espaçamento você quase não sente, exatamente porque quando o sol aquece, então aquele asfalto lá que forma a ponte, ele se aproxima mais um do outro, então você quase não percebe aquele espaço. Né? Os alunos foram aí do IFRN, da ETFERD, também existe, né, uma separação lá no piso, quando você vai caminhando lá nos andares, você observa que existe uma certa espessura, e quando no verão mais quente, no meio-dia, ela diminui. Por quê? Porque o aumento da temperatura faz com que os vãos, faz com que o material se dilate. Então, quando você coloca água quente dentro de um copo, você está aumentando a temperatura do vidro lá que forma o copo. Então, se ele aumentou muito a temperatura, ele vai aumentar de tamanho, ele vai dilatar. Como ele não tem para onde dilatar lá no copo, aí ele trinca, quebra. Então, por isso que às vezes quando a gente coloca água quente, muito quente, num vidro comum, ele quebra. Por quê? Porque você botou uma temperatura tão grande que ele vai dilatar. E ele não tem como para onde dilatar na mesma hora, né? Porque a parte interna vai receber o calor ali, a temperatura, a variação de temperatura, e ele vai se propagar para a parte externa do corpo, mas ele vai se dilatar mais rápido, enquanto a parte externa vai demorar pouco, uns segundos a mais para dilatar, então ele não tem para onde ir, aí o copo quebra. Então, se perguntar por que colocando água quente em um copo de vidro comum ou em um recipiente de vidro ele quebra, é porque as suas partes se dilatam devido ao aumento de temperatura, devido ao líquido que você colocou lá dentro.
tá certo? E como não se dilata ao mesmo tempo, a parte de fora do recipiente do vidro vai se dilatar, mas vai demorar um pouco mais a dilatar do que aqui está em contato direto com o líquido fervendo, então ele se dilata, não tem para onde ir, ele quebra. É como o piso cerâmico. Todo pedreiro, quando faz o piso cerâmico, principalmente aquela parte de piso que vai levar o sol, tá certo? Que o sol entra lá, numa varanda, por exemplo, ele deixa uma separação entre uma cerâmica e outra, né? Ele coloca um rejuntezinho entre uma cerâmica e outra, porque quando chega ao sol do meio-dia que esquenta, aquela cerâmica aumenta, aí comprime aquele rejunte, tá certo? E depois de noite esfria, ela volta, então fica sempre desse tipo. Se não tivesse, a cerâmica fosse uma junto ao outro, quando chegasse no meio-dia que ela se dilatasse, que ela aumentasse, ela não tinha para onde ir, ela subia e quebrava todo o piso. Então, por isso que tem que ter aquela separação. Quem faz calçada deixa um espaço também, que recebe o sol. As quadras de esporte, elas são feitas com vários quadrados e existe lá divisões, porque ela no meio-dia vai ficar exposta ao sol, ao meio-dia todo o corpo se dilata, então aquela placa de cimento ela vai se dilatar e tem uma borracha para imprimir, tem para onde imprimir. Se fosse uma colada no outro, não tinha para onde ir e trinca a calçada toda, a quadra toda de esporte. Então, por isso que existe uma certa separação entre essas placas, entre essas cerâmicas também, ok? Então, vamos voltar para a questão e reler, como eu disse a vocês, né, e responder. Vamos lá. Você deve ter observado em sua casa que o vidro Pirex é mais resistente que o vidro comum às variações de temperatura. Se colocarmos água fervente, em um copo de vidro comum, ele trinca, mas isso não ocorre com o vidro Pirex. A explicação para isso é que, aí tem aí várias perguntas, tá certo? E como a gente está falando aqui muito para vocês sobre essa parte de coeficiente de dilatação, a resposta é a letra D. O coeficiente de dilatação do vidro comum é maior do que o vidro Pirex. Ora, se ele é maior, significa que ele vai se dilatar mais. Se ele vai se dilatar mais, então ele quebra, ele trinca, exatamente por não ter para onde ir, ok? Para cá, para cá, para cá. Então, se você tem um recipiente de vidro comum e um recipiente de vidro especial, e você coloca aquele vidro especial, por exemplo, você leva para o micro-ondas, e um vidro comum, se você coloca um líquido, água quente no vidro comum, pode ser que ele quebre, enquanto você coloca no vidro mais especial, ele não quebra. Por quê? Porque o coeficiente, o coeficiente de dilatação do vidro comum, ele é maior, então ele se expande mais, tá certo? Ele vai se expandir, porque quanto maior o coeficiente, mais ele vai se dilatar, mais ele vai se expandir. Aí, como ele não tem para onde ir, ele quebra, o copo se quebra. Já um vidro preparado para receber essa água quente, o coeficiente de dilatação dele é menor, então ele se dilata, mas dilata bem pouquinho. Como se dilata bem pouquinho, ele não quebra. Então, a diferença num vidro comum, se levar um alimento quente e quebrar, e um outro vidro especial não quebrar, é porque eles têm coeficiente de dilatação diferente. O vidro comum, o coeficiente de dilatação dele é maior, então ele se expande mais, como ele não tem para onde ir, ele quebra, ok? Tá certo? Enquanto o vidro preparado para receber mais temperatura, o líquido dentro dele, por exemplo, o coeficiente de dilatação dele é menor. Então, voltando aí para a telinha, a letra D, o coeficiente de dilatação do vidro comum é maior, por isso que ele quebra, que o do vidro especial, do que o vidro Pirex. Ok? Vamos para a próxima questão. Isso aí a gente já comentou. E vamos fazer agora uma questãozinha de cálculo, né? Para cá, para cá, para cá. Todas as aulas nós estamos fazendo questõezinhas teóricas, lembrando o assunto para vocês, né? Hoje estamos revisando essa parte de dilatação, que nós já temos, inclusive, outras aulas anteriores, nesse ano também, anos anteriores, nós já demos aulas aqui sobre dilatação. Nessa reta final do vestibular, estamos só fazendo alguns exercícios, né? Mas todos sabem que a dilatação, quando você aquece um corpo, à medida que quanto mais se aquece esse corpo, maior ele se torna, ou seja, ele aumenta de tamanho, ele se dilata, ok? Vamos fazer agora uma questãozinha com cálculo para relembrar, né, para vocês. Acompanha aí. A temperatura de 0 graus Celsius, um fio de cobre mede 100 metros. Seu comprimento passa a ser 100,068 metros quando a temperatura atinge 40 graus Celsius. Qual o valor do coeficiente de dilatação do cobre? Então, vamos reler. A temperatura de 0 graus Celsius, a temperatura inicial de 0 graus Celsius,
Um fio de cobre mede 100 metros, então seu comprimento inicial, LO, 100 metros. Seu comprimento passa a ser de 100,068 metros, então aqui é o comprimento final, L, quando a temperatura atinge 40 graus Celsius. Então, temperatura final, 40 graus Celsius, porque a temperatura inicial foi 0 graus Celsius, ok? Qual o valor do coeficiente de dilatação linear do cobre? Vestibulando, então essa formulazinha sempre aparece no vestibular, não é obrigado, mas a UFRN sempre coloca, mas também você está acostumado de sala de aula, a gente está aqui revisando o que vocês estudaram em sala de aula esse ano. Então, ó, a dilatação de quanto vai aumentar, tá certo? Ela é, para eu calcular a sua dilatação de quanto ela vai aumentar, vocês viram em sala de aula, é o comprimento inicial, vezes o coeficiente do material, vezes a variação de temperatura. Então, ele pediu exatamente nesse problema o quê? Deixa eu só apagar aqui, para relembrar vocês. Nesse exercício aí de vestibular, ele pediu aqui o alfa, ele pediu o coeficiente de dilatação. Ora, ele deu o comprimento inicial, 100, ele deu a variação de temperatura, porque passou de 0 para 40, então vai ser 40 menos 0, tá certo? E ele deu o ΔL, porque o comprimento inicial do fio era 100 e depois passou a 100,08. 0,68, então ele deu o ΔL, tá certo? Aí eu vou achar o alfa, ΔL é de quanto aumentou, aumentou de quanto? Era 100 e passou a ser 100,068, então aumentou 0,68, foi o ΔL, tá certo? Aí o LO ele deu 100, o ΔT ele deu, vai ser a temperatura final 40 menos a inicial 0, e ele pede o alfa. Então a questão bem fácil, só lembrar aí a unidade do coeficiente de dilatação, graus Celsius elevado a menos 1. Ok, vestibulando? Vai para cá, para cá, para cá. Então, a questão de cálculo bem simples, era só aplicar a fórmula, só para relembrar o conceito aí que vocês estudaram. Então, vamos voltar rapidamente lá para a questão, acompanha aí na telinha, eu vou apagar aqui, para a gente lembrar isso bem rápido. Depois, se você tiver dúvida, assista essa aula novamente, daqui uns dias, está sendo ao vivo, daqui uns dias você vai ter lá no nosso blog, você assiste lá no vídeo, está aí o nosso blog, você volta, né, assiste no Lan House, em casa, onde quiser, tem mais de 800 aulas lá e essa aula daqui uns dias vai estar também disponível para vocês. Então, só, ó, a temperatura de 0 graus Celsius, temperatura inicial, como nós falamos, um fio de cobre mede 100 metros, comprimento inicial, LO, 100 metros, tá certo? Seu comprimento passa a ser de 100,68 metros, comprimento final, quando a temperatura passa a ser 40 graus Celsius, temperatura final 40 graus Celsius. Qual o valor do coeficiente? Então, ele pediu alfa, que vocês viram em sala de aula. Qual o valor do coeficiente alfa? Aí, qual é a fórmula que vocês viram em sala de aula? Deixa eu só apagar aqui. Aí, era só olhar a fórmula, essa sempre vem no vestibular, mas vocês estão lembrados aí da fórmula. Colocava a fórmula, ele quer o coeficiente, ele quer alfa. Ele deu o comprimento inicial 100, ele deu a variação de temperatura a final menos inicial, ou seja, 40 menos 0, ele deu, e ele deu de quanto aumentou. Era 100, passou a ser 100,068, então aumentou de 0,068. Era só substituir aí a matemáticazinha e vocês achavam o alfa. Lembrando que a unidade do coeficiente de dilatação é graus Celsius elevado a menos 1. Ok? Para cá, para cá, para cá, vestibulando. Então, fizemos uma questãozinha de cálculo, o vestibular da UFRN, ele sempre vem questões teóricas, questões de cálculo. É importante a gente lembrar aqui também para vocês nessa reta final. Vamos para mais uma questãozinha com cálculo, ok? Depois a gente volta para mais questões teóricas. Acompanha aí o enunciado. Um estudante ouviu de um antigo engenheiro de uma estrada de ferro que os trilhos de 10 metros de comprimento haviam sido fixados ao chão num dia em que a temperatura era de 10 graus Celsius. No dia seguinte, em uma aula de geografia, ele ouviu que, naquela cidade, a maior temperatura que um objeto de metal atingiu exposto ao sol foi de 50 graus Celsius. Com essas informações, o estudante resolveu calcular a distância mínima entre os trilhos dos trem. Que valor ele encontrou? Aí ele deu o coeficiente de dilatação linear do aço. Então, vestibulando, questão de cálculo, vocês viram muito em sala de aula, vamos reler e vamos relembrar essas continhas aí, tá? Para a gente ficar aí refrescando essa matéria de dilatação. Vamos lá. Um estudante ouviu de um antigo engenheiro de uma estrada de ferro que os trilhos de 10 metros de comprimento,
Então, o comprimento do trilho inicial, 10 metros, haviam sido fixados ao chão num dia em que a temperatura era de 10 graus Celsius. Então, temperatura inicial, 10 graus Celsius. No dia seguinte, em uma aula de geografia, ele ouviu que, naquela cidade, a maior temperatura que um objeto de metal atingiu exposto ao sol foi de 50 graus Celsius. Temperatura final, 50 graus Celsius. Com essas informações, o estudante resolveu calcular a distância mínima entre os dois trilhos de trem que ele encontrou. Aí deu aqui o coeficiente de dilatação linear, o alfa, ele deu. Ora, vestibulando, olha aí na telinha. Vocês sabem que eu tenho aqui uma barra. Na hora que eu vou fazer uma estrada de ferro, como eu falei há pouco tempo numa cerâmica, eu tenho aqui uma barra de ferro, outra ou duas cerâmicas, eu tenho que deixar uma distância entre elas aqui, ó, como está aí no problema, tá vendo? Por quê? Porque na hora que o sol aquecer a cerâmica ou aquecer esse trilho aí, numa estação férrica, eles vão aumentar de tamanho. Aí, se não tiver essa distância mínima aqui, ó, eles vão subir. No caso da cerâmica, vão quebrar. Então, é para cá, para cá, para cá. Se você deixa dois trilhos e quando monta ele junto, por exemplo, no horário da manhã, quando ele aquecer ao meio-dia, ele não vai ter como dilatar e ele vai subir. É como na nossa casa, você botar uma cerâmica ou outra no chão e não deixar uma distância entre elas, quando o sol der, essas cerâmicas vão dilatar, não tem para onde ir, o piso se quebra, sobe. Então é importante deixar essa distância. E essa distância nós aprendemos aqui, deixa eu só, olha aí para a telinha, essa distância aí, olha aí na telinha, é exatamente essa distância que a gente vai deixar, é exatamente devido ao aumento de temperatura que vai dilatar essa barra de ferro, ΔL, ok? Os espaços entre os trilhos possibilitam a sua dilatação, por isso que a linha férrica sempre tem aí essa distância aí, ó. Então, vamos reler a questão e responder. Um estudante ouviu de um antigo engenheiro de uma estrada de ferro que os trilhos de 10 metros de comprimento haviam sido fixados ao chão num dia em que a temperatura era de 10 graus Celsius. No dia seguinte, em uma aula de geografia, ele ouviu que, naquela cidade, a maior temperatura que um objeto de metal atingiu exposto ao sol foi de 50 graus Celsius. Com essa informação, o estudante resolveu calcular a distância mínima, ou seja, ele tem que saber essa dilatação, ΔL, que vai aumentar, mínima entre os dois trilhos de trem. Que valor ele encontrou? E ele deu o coeficiente de dilatação linear do aço. Aí é só, vestibulando, substituir na fórmula. Qual é a fórmula que vocês viram em sala de aula? A dilatação que vai ocorrer é o comprimento inicial vezes alfa vezes ΔT. O comprimento inicial ele deu 10 metros, tá certo? O coeficiente ele deu, a temperatura ele deu, estava em 10, passou para 50, então ΔT vai ser 50 menos 10, né? A final menos a inicial. Aí você acha a resposta, qual é a distância que tem que ter um trilho do outro. Lembrando que é da distância que tem que ter de um trilho para outro, esse ΔL, é exatamente a dilatação. Então, é só aplicar aquela fórmula que vocês viram em sala de aula. Ele deu o comprimento inicial, LO, ele deu o coeficiente e ele deu o ΔT. Num dia que foi instalada a linha lá do trem, dos trilhos, estava a 10 graus Celsius e a máxima temperatura que chega o metal é a 50 graus Celsius. Então, vai ser 50 menos 10. Era uma aplicação direta aí da fórmula. Então, lembre-se que sempre que você coloca duas cerâmicas ou uma linha ou no trilho de trem, você tem que deixar, certo, uma distância entre eles, exatamente para quando aumentar a temperatura, ele ter para onde dilatar, ok? Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, você tem que deixar uma distância entre um trilho e outro, para quando a temperatura aumentar do sol lá, ele ter para onde dilatar, porque se você não deixar a distância, quando o sol aumentar, ele não tem para onde ir, aí ele sobe. Então, pode provocar acidente, com certeza, porque a linha vai ter esse defeito. E se for uma cerâmica, ela quebra, o piso quebra. Então, lembre-se, toda vez que vai ser feito um piso na sua casa, tem que deixar uma distância entre uma cerâmica e outra, exatamente devido à dilatação do material. Ok? Vamos agora para uma outra questãozinha, rapidinha, no gráfico aí, também de conta, num gráfico, né? Toda vez que o aluno pega um gráfico, ele fica logo assustado na prova, né? Pessoal não gosta muito e termina perdendo aí
questões relacionadas à parte gráfica. Então, toda vez que você pegar um gráfico, a primeira coisa que você vai olhar é exatamente nos eixos aí quais são as grandezas que existem. Então, nesse caso, eu tenho L, comprimento, eu tenho L aqui na vertical, e embaixo eu tenho temperatura, T, graus Celsius, tá? O comprimento está em centímetro, a temperatura está em graus Celsius. Então, toda vez que você pegar um gráfico, o primeiro ponto que você vai olhar, vestibulando, é saber, deixa eu só apagar aí, é saber o que é que está representado aí nos eixos, ok? Então, aqui, ó, nesse eixo eu tenho comprimento em centímetros, tá aí, comprimento em centímetros, e nesse outro eu tenho temperatura em graus Celsius. E agora sim, nós vamos para o enunciado. A figura abaixo representa o comprimento de uma barra metálica em função de sua temperatura. Está aqui o comprimento da sua barra metálica em função de sua temperatura. Qual o valor do coeficiente de dilatação linear do material dessa barra? Então, ele quer o coeficiente de dilatação linear. Ele quer o que vocês viram na fórmula, em sala de aula, de alfa. Ora, qual é a expressão que nós temos? Que vocês, isso sempre está vindo no vestibular, mas vocês de tanto fazer essa questão aí, vocês de tanto utilizar essa expressão, já memoriza, né? A dilatação, de quanto aumentou a barra, ΔL, depende do tamanho inicial, do coeficiente de dilatação do material e de quanto variou a temperatura. Então, essa fórmula sempre vem no vestibular. O que ele está pedindo aí é o alfa. Observe que no desenho, ele diz que o comprimento inicial é aonde? Iniciou por quanto? Com 100. O final é quanto? 100,2, porque esse eixo aqui está mostrando o comprimento, L, centímetro. Então, ela passou inicialmente de 100 para 100,2. Ora, se ela passou de 100 para 100,2, de quanto ela aumentou? 0,2. Então, o ΔL eu tenho, vai ser 100,2 menos 100, ou seja, 0,2. O comprimento inicial eu tenho, 100. O alfa é o que eu quero, e ele saiu de 0 a 50 graus Celsius. Então, ΔT vai ser 50 menos 0, tá? Vamos voltar ao gráfico. Ele saiu de 0 grau até 50 graus Celsius. Então, quanto vai ser o ΔT? O ΔT vai ser exatamente quanto? 50 menos 0. A variação de temperatura vai ser 50 graus. Então, voltando aqui, só para apagar aqui, tá certo? Ele quer o alfa, ele pediu o coeficiente de dilatação do material, que vocês já viram isso em sala de aula. Ele deu o comprimento inicial, 100. Ele deu a temperatura, foi de 0 até 50, está aqui a temperatura, é nesse eixo, tá certo? De 0 até 50, temperatura, graus Celsius, então vai ser 50 menos 0. Ele deu o ΔT, tá? E ele deu o ΔL, de quanto aumentou. Estava em 100, passou para 100,2, então o ΔL foi de 0,2. Aí era só fazer as contas e eu teria aí o valor do coeficiente. Ok? Para cá, vestibulando. Nós vamos, um pequeno intervalozinho aí com vocês, tá certo? E vamos voltar aqui resolvendo mais questões relacionadas à parte de dilatação, dilatação dos sólidos, dilatação dos líquidos, ok? Já temos outras aulas dessas aí no nosso blog, vocês podem voltar, assistir, vai aparecer aí, são mais de 800 aulas, você pode acessar aí, aula particular, para quem está fazendo o ensino médio, tem aula de física, química, português, biologia, todas as disciplinas, tá certo? E tem também correção do Enem, aulas do Enem, tá? E aulas do vestibular da UFRN, correção do vestibular da UFRN, você acessa, procura aí nessas 800 aulas, vê qual é o assunto, qual é a disciplina que está mais necessitando e assiste aí na sua casa, numa lan house, onde quiser. Lembrando também que os alunos que não têm TV a cabo, há anos também a gente está oferecendo através aí da internet, é só acessar o site que está aí aparecendo e você assiste as nossas aulas aqui do professor Luiz Carlos, né? Todas as noites aqui na TV União, você assiste ao vivo aí pelo site, né? Nós estamos aí com vocês até o último dia do vestibular. E lembrando também que você, vestibulando, pode entrar em contato com a gente através do nosso Twitter, né? @prof. Luiz Carlos, ou no Facebook, é só colocar lá Luiz Carlos Noronha, né? Entre em contato lá no Facebook, mandando um abraço aí também, não só os nossos alunos aqui de Natal, mas também o pessoal do interior que assiste a TV União. No interior, a TV União é aberta, tá certo? Então a audiência também é
bastante forte. E mandar um abraço lá aos meus conterrâneos, meus amigos, familiares, minha irmã doutora Solange, lá em Apodi, né? E logo após aqui o vestibular, estaremos lá também visitando a nossa cidade natal, ok? Vamos a um pequeno intervalo comercial e voltaremos já à aula comigo, o professor Luiz Carlos, hoje de Física.